Capítulo 12. A Ordem. Eles partiram de Borovitskaya. Um espaço aconchegante de tijolos vermelhos, parecendo a sala de leitura de uma universidade medieval. Abarrotadas de prateleiras de livros roubados da superfície, da grande biblioteca, e mesas de tábuas de madeira nas quais esses livros eram estudados e discutidos, povoadas por excêntricos amantes de livros que se autodenominavam brahmanes e guardiões do conhecimento. Lâmpadas com abajures de tecido pendiam sobre as mesas, dando uma luz gentil e suave, e a Idade Média, como Artyom as vira nos livros de história infantil com fotos, foi infiltrada pelo espírito dos apartamentos de Moscou, como ele os lembrava de fotos arrancadas de seus próprios 4 curtos anos de infância. Os arcos foram bloqueados para formar salas. Enquanto Artyom passava por uma lembrança do passado tomou conta dele, desde sua primeira visita a Polis, uma noite passada na casa de um bom homem, uma conversa noite adentro, um livro estranho que afirmava que havia demônios aprisionados nas estrelas vermelho-rubi do Kremlin e havia um pequeno demônio na estrelinha de cada criança de outubro. Um livro absurdo. A verdade sempre foi mais simples e terrível do que as pessoas poderiam imaginar. Aquele bom homem não existia mais e as estrelas do Kremlin haviam sido extintas. E o Miller que conheceu Artyom aqui, com uma metralhadora ou pecheneg pendurada no ombro e seu corpo cruzado com cintos de munição, o comandante que estava sempre na frente de suas tropas, que era o primeiro no meio de cada batalha, ele também não existia mais. E que Artyom não existia. Ambos foram reduzidos a carvão. Mas Letiaga era o mesmo de sempre, um olho semicerrado, costas largas o suficiente para bloquear um túnel e um sorriso como se tivesse acabado de amarrar seus cadarços e estivesse esperando que você tropeçasse. Ele tinha 27 anos, mas seu sorriso pertencia a uma criança de 10 anos. Letiaga era a prova de fogo. Ei! Ele desembainhou aquele sorriso dele. Então, os parabéns estão em ordem. O velho te levou de volta. Artyom balançou a cabeça. O que, então? Uma tarefa de teste? Um canto do cisne. Eu só estou indo para o Reich com você. Letiaga parou de sorrir. O que você quer com esse lugar? Eu tenho que tirar alguém de lá. Há uma boa pessoa que eu realmente preciso sair. Se eu não voltar, haverá um enforcamento. Você é um bastardo imprudente. É uma mulher, pelo menos? Letiaga piscou para ele. Um homem velho. Com barba. Ah! Letiaga resmungou. Isso é problema seu, mas, seu grande. Cale a boca, disse Artyom, contendo o sorriso, ele se sentiu envergonhado com o pensamento de Homero. Mas ele acabou rindo de qualquer maneira. A risada saiu dele, mastigada, glutinosa e acre. A risada o convulsionou, o exauriu, o devastou, e Artyom afundou em um banco para evitar cair de 4. Tudo o que o metrô forçou a engolir nos últimos dias saiu de sua boca, não digerido, como riso. Ele riu até seus olhos lacrimejarem, até que ele começou a soluçar. Ele bombeou o ar para os pulmões e começou de novo. Letiaga riu junto com ele, talvez sobre algo próprio. Ou talvez sobre nada. E então passou. Uma missão secreta, definitivamente. Letiaga resumiu com confiança e com total seriedade. Eles não descartam caras como você, irmão. Eles não o fizeram. Há muito tempo que quero perguntar a você, Artyom disse a ele. Como você mira? Ele virou os olhos para o nariz, imitando Letiaga. Você deveria ver tudo em dobro. Eu vejo tudo em dobro, admitiu Letiaga. É por isso que uso tanta munição. Todo cara normal tem um alvo, mas eu tenho 2. E eu atiro nos 2. Não é por acaso que o velho está me mandando para o Reich. O pão duro quer se livrar de mim. Você acha que é uma passagem só de ida? Artyom riu. Eu viajo com fichas. Letiaga piscou para ele, levantando o dedo para tilintar as placas de identificação das medalhas penduradas em seu pescoço em vez de uma cruz para que ele pudesse ser identificado. Para que você precisa deles? Não há como você ser confundido com qualquer outra pessoa de qualquer maneira. Ah, você nunca verá esse dia, Letiaga riu. Isso é para outra coisa. Você sabe como é, quando você acorda às vezes e se pergunta, quem sou eu? E o que eu bebi? E então, ok, bem, pelo menos quem sou eu? Eu sei, Artyom suspirou. Os outros 2 homens se aproximaram. Um tinha maçãs do rosto salientes, um corte espinhoso e olhos estreitos, o outro tinha um nariz de boxeador bulboso e era ágil e solto. Bem, você leva o seu tempo se preparando. Como bimbos indo em um encontro. Mas eu posso ver que você estava com pressa, afinal, você não teve tempo de colocar o batom, Letiaga disse a eles. Faremos isso no caminho, certo? Quem é esse? O de membros soltos cutucou Artyom de improviso. Isso não é maneira de dizer olá. Letiaga balançou a cabeça. Não é um quem é esse, mas um quem é você, Yurix.
Artyom estava conosco no bunker. Esta é uma lenda viva, é quem? Você ainda estava perseguindo ratos ao redor de Hansa com um chocalho quando Artyom e o coronel achataram os escuros com mísseis. Então, para onde ele desapareceu? Perguntou o outro homem. Ele está construindo sua força, Nigmatulin, para novos feitos de heroísmo. Certo, Artyom? Ele não construiu muito, observou Nigmatulin, olhando Artyom de cima a baixo com ceticismo. Todo dia é um grande feito para mim, respondeu Artyom. Não tenho mais nada para mim. Lute mais uma vez, meninos, e as meninas são apenas um sonho, citou Letiaga, apoiando-o. Ok, pessoal, vamos lá. O Führer está esperando. E o Führer não espera. Ele saudou os guardas de fronteira Borovitskaya com inteligência, e todos os 4 desceram a escada para os trilhos. O túnel os envolveu, primeiro iluminado, depois sombrio, depois escuro como breu. Os outros 2 recuaram um pouco, deixando Artyom e Letiaga seguirem em frente. Esse cara é de Hansa, certo? Artyom perguntou. Ambos são de Hansa. Nigmatulin de Komsomol e Urets é do Culture Park, eu acho. Caras normais, a propósito, os 2. Confiável. Letiaga pensou por um momento. Eles são quase todos de Hansa. Todos eles? Todos os nossos reforços. Por que isso? Bem, onde mais você pode conseguir caras com treinamento? Não adianta vasculhar as estações escuras. Ou colecioná-los como os fascistas fazem, com essa legião deles, todos os tipos de ralé. Isso não é para nós. Miller fez algum tipo de acordo com a Hansa. E eles concordaram em trazer-nos de volta à força. Artyom deu-lhe um olhar interrogativo. E ele concordou com isso? Ele os amaldiçoou. Lembrar? Lá atrás, quando nós, e no bunker. Eles prometeram nos ajudar. E eles nos enganaram. Se eles tivessem aparecido então, se eles nos tivessem dado homens, talvez não tivéssemos que ser trazidos de volta à força. Todos aqueles nossos meninos. Para ser franco, disse Letiaga. Eles não nos deram nenhum homem então. Mas eles fizeram depois. Eles os deram quando puderam. E eles jogaram todos os tipos de equipamentos e munições também. Você sabe quanto dinheiro Hansa tem. Eles mesmos fizeram a oferta. Bem, e o velho estava de luto profundo, bebendo para a lista de nossos homens. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. Não havia onde ele pudesse conseguir outros 50 homens. Então ele consultou os caras. Todos eles entenderam. Então eles começaram a recrutar em silêncio. Com testes, isso só é lógico, e entrevistas. Eles peneiraram a ralé imediatamente. E no final acabou tudo bem. Forças especiais Hansa, principalmente. Então tudo é pacífico e tranquilo com eles. Não é como se estivéssemos sozinhos e eles estivessem sozinhos. Estamos todos juntos. Uhu, disse Artyom, limpando a garganta e acenando com a cabeça para os 2 homens recuados. Tudo no mesmo barco, insistiu Letiaga. Eu não acredito, disse Artyom após uma pausa. O quê? Não acredito que, simplesmente para se exonerar, a Hansa nos alocaria 50 combatentes e colocaria equipamentos em cima disso. Eles não fazem nada por nada. Mas não é à toa. O velho assinou contrato para treinar suas forças especiais. Por quê? Letiaga estalou a língua. Eles não são tão especiais assim. Especialmente quando se trata da superfície. Eles são tão indefesos quanto gatinhos em cima. Filhos das catacumbas, fodam-se. A última lâmpada foi deixada pendurada em algum lugar muito atrás, e Letiaga tirou uma tocha que parecia um porrete de sua mochila. Os 2 homens atrás se aproximaram e bateram suas automáticas. Era um túnel curto, bem conhecido por todos, mas ainda não era muito divertido de andar. Melhor ficar juntos. A tocha imediatamente se lançou na escuridão do túnel, enchendo-a de leite e depois mexendo-a. As catacumbas. Mas você tem a mesma idade que eu, lembrou Artyom. Então você também tinha 4 anos, certo? Quando a guerra final. Oh não, garoto, disse Letiaga. Eu sou 1 ano mais velho que você. Nós já descobrimos isso. Então eu tinha 5 anos. Artyom tentou imaginar sua própria Moscou, mas aqueles aviões libélulas barrigudos subiram em sua cabeça novamente, e os pequenos vagões entraram trêmulos e uma chuva fina e quente começou a cair. Ele balançou a cabeça para lançar esse absurdo tenaz, essa visão fantástica. E do que você se lembra? Seus pais? Seu apartamento? Lembro-me da televisão. Lembro-me deles mostrando o presidente na televisão e tivemos um grande evento. E o presidente disse, e não temos outra escolha. Eles nos forçaram a isso. Eles nos encurralaram.
Eles não deveriam ter nos encurralado. Então eu decidi. E então minha mãe veio da cozinha, carregando uma tigela de canja de galinha para mim. Sopa de macarrão era. Ela me disse: por que você está assistindo a todas essas coisas terríveis? Vamos, vou colocar os desenhos para você. E eu disse a ela: e não quero macarrão. Lembro-me desse exato momento. O começo. Ou o fim. Depois, não houve mais desenhos animados ou mais macarrão. E você se lembra de seus pais? Eu lembro. Mas seria melhor se eu não o fizesse. Ouça, Letiaga, interrompeu Yurete de membros soltos. Foram eles que nos bateram primeiro. Nós não os atingimos, eles nos atingiram. Sem aviso prévio. Interceptamos a primeira salva antes de dispararmos. Estou lhe dizendo. Eu tinha 7 anos. E eu estou lhe dizendo. Macarrão. Macarrão, fiquei no canto e fui forçado a comê-lo. Eu pensei na época: lá está o presidente, e ele é colocado no canto também. Que diferença isso faz agora? Artyom perguntou. Se fomos nós ou eles? Há uma diferença, objetou Nigmatulin. Nós não teríamos começado. Nosso povo é são irresponsável. Sempre fomos pela paz. Esses bastardos nos bloquearam, eles nos arrastaram para a corrida armamentista nuclear para que pudessem nos jogar no chão. Eles queriam dividir o país. Cortá-lo em pedaços. Para o petróleo e o gás. Porque nosso estado era como um espinho no lado deles. Eles não queriam nenhum país independente. Todos apenas se deitam e abrem as pernas para eles. Fomos os únicos que rosnaram de volta para eles. E aqueles bastardos ruins, esses idiotas, nos empurraram. Eles simplesmente não esperavam que fossemos até o fim. Eles pensaram que iríamos nos mijar. Mas nós. Eles queriam nos separar, era isso. Não se render ao inimigo. Foda-se eles e sua apropriação de petróleo. Eles queriam nos colonizar. Mas eles acabaram cagando a si mesmos, os idiotas, quando a TV mostrou que estava voando em sua direção. Isso é o que você ganha por interpretar o cara durão conosco. E ainda não estamos coachando nem mesmo no subsolo. Quantos anos você tinha então? Artyom perguntou. Que negócio é esse seu? Eu era um. Os velhos me disseram. E daí? Então, nada, respondeu Artyom. Portanto, nada daquele lado do oceano, então nada deste lado também. Letiaga limpou a garganta para suavizar as coisas. Eles não se falaram mais depois disso. Pare. Apague a tocha. Nigmatulin e Yurete se separaram e se pressionaram contra as paredes, com suas automáticas meio levantadas. Artyom ficou no centro do túnel com Letiaga. Um botão clicou obedientemente e a luz se apagou. A noite caiu. A fronteira está fechada. Vire-se e volte. Nós somos da ordem. Letiaga gritou no poço ecoando. Com uma mensagem para sua liderança. Vire-se. E volte, uma voz repetiu do poço. Eu lhe disse, temos uma carta para o Führer. Pessoalmente. Do Coronel Miller. As manchas vermelhas das miras a laser saltaram da escuridão, dispararam e depois saltaram para a testa de Letiaga e o peito de Artyom. Volte. Temos ordens para atirar para matar. Então essa é toda a porra da diplomacia deles para você, resumiu Letiaga. Eles não vão nos deixar entrar, sussurrou Yurix. Não estava em ordem obter entrada pela força, respondeu Nigmatulin. Mas nos disseram para entregar o envelope, objetou Letiaga. Caso contrário, o velho vai arrancar minha cabeça. Não sei o que está lá, mas ele disse que se não for entregue, tudo está por água abaixo. Havia um cheiro doce e pútrido de urina mofada, e aparentemente, nenhuma conveniência foi fornecida no posto de guarda, e quando as sentinelas tiveram que fazer xixi, elas simplesmente desceram o túnel escuro para o não ataque, a terra do homem. Artyom olhou para a mancha vermelho-rubi marcando a posição de seu coração. Ele pensou em Miller e em sua própria missão final que ainda estava incompleta, vir para casa com Ania e dizer a ela que a estava deixando. Dizer-lhe na cara e não sair correndo secretamente, com o rabo entre as pernas, por causa de grandes causas. Ele já havia causado problemas mais do que suficientes por causa de grandes causas. Ele havia deixado Olezek para aquele médico depois de fazer tudo o que podia. Apenas despejou o corpo com seus buracos vazados, tirou o pó das mãos e saiu para beber vodka. Ele deixou Lioka descer os degraus para lugar nenhum, assobiando, e decidiu não interferir ou tentar trazê-lo de volta. Alguns foram para a esquerda, outros para a direita, cada um na sua. Ele não expulsou os prisioneiros condenados para a liberdade com a pistola na Gandhi Svinolu. Ele não tinha perguntado sobre os chinelos femininos no escritório do major. E ele não afastou a cortina. Ele não tinha feito nada, ele não tentou ver se havia alguém lá ou não.
E como ele não tinha visto, isso significava que não havia ninguém. Isso era o que ele podia dizer a si mesmo, e ele podia viver com muita calma com isso. E ele seria capaz de inventar alguma explicação sobre Homero também, sobre aquele velho inútil e rabiscador analfabeto. Todo mundo apenas mentia sobre as dores da consciência, e um homem era forte e podia lidar com qualquer coisa. E grandes negócios desculpavam tudo. Ele tentou cobrir o ponto trêmulo de luz com a palma da mão, e ele pulou em sua mão. Aviso final, uma voz gritou do poço de escuridão. Nós recuamos, então? Letiaga perguntou a si mesmo. Deixe o velho. Deixe todos os seus cadáveres, limpe este poço escuro e coloque a tampa nele. Você tem uma missão mais importante, Artyom. Para salvar o mundo. Você não deve perder seu tempo com cogumelos. Encontre Dietmar. Artyom gritou para aquelas profundezas escuras, e sua voz ficou estridente. Quem? Dietmar. Diga a ele que o perseguidor voltou. O que é tudo isso? Letiaga se virou para Artyom. Que tipo de história é essa? É tudo a mesma história. Sobre o velho com barba, Artyom tentou sorrir. E sobre um certo. Minha missão secreta. E então, naquele momento, em seu pequeno poço de pulga de um universo, uma supernova se iluminou. Dietmar saiu para o primeiro ninho de metralhadora do primeiro posto de controle. Ele provavelmente olhou para os guerreiros ousados e decorados escondidos atrás de suas mãos e riu para si mesmo. Mas ele não desligou o holofote. Quem me chamou? Eu fiz. Artyom. Artyom. Dietmar parecia tê-lo esquecido. Que Artyom? Eu sabia. Nigmatulin bufou. O perseguidor. Com um despacho para o Führer. Entrega pessoal. De Miller. Do chefe da ordem. Sobre a situação. Em relação a que situação? Dietmar não queria entendê-lo. Em Teatralnaia. Sobre sua invasão. Nossa invasão? De Miller? Dietmar parecia surpreso. Não há nenhuma invasão. Há agitação em Teatralnaia. Temos refugiados inundando. O Führer ordenou o estabelecimento de uma missão de manutenção da paz na estação para evitar baixas. Mas já passa das 3 da manhã agora. Ele está dormindo. E ele não está esperando nenhuma carta do Sr. Miller. Mas se você quiser, pode me avisar o despacho. De manhã, vou entregá-lo a ele em sua secretaria. Fora de questão, Letiaga pediu em um sussurro. As instruções são para entregar o documento a ele pessoalmente ou destruí-lo. Fora de questão. Artyom repetiu em um grito. Para ser entregue apenas ao Führer pessoalmente. Uma grande pena, suspirou Dietmar. O Führer não está recebendo ninguém. Especialmente assassinos profissionais. Antes de ser entregue a ele, o envelope será, em qualquer caso, aberto e examinado para evitar qualquer tentativa de envenenamento. Estou de posse de informações, disse Artyom, preparando-se, de que os eventos em Teatralnaia não são agitação pública, mas subversão deliberadamente planejada. Projetado para assumir o controle da estação. Mas estamos de posse de informações diferentes sobre Teatralnaia, respondeu Dietmar com indiferença. E nem todo mundo gosta, Sr. Stalker. Incluindo seus camaradas, por exemplo. Adeus. Ele o saudou, deu meia volta e começou a caminhar em direção à estação. Espere, gritou Letiaga. Parar. Este envelope não é de Miller. Dietmar não poderia se importar menos. O metralhador agitou a longa picada de seu cano, apontando o caminho para as balas de chumbo. Os atiradores liberaram seus pontos, e esses pontos até perfuraram a luz branca do holofote, que era tão brilhante quanto o primeiro segundo da morte. Você me ouve? Letiaga rugiu. O envelope não é de Miller. É de Besolov. A figura negra que quase se dissolveu na brancura congelou. Repita isso. De Besolov. Para o Führer. Pessoalmente. Urgente. Artyom virou-se para Letiaga. Havia algo acontecendo aqui que ele não conseguia entender. Nigmatulin e Urets estavam ansiosamente refletindo sobre o nome desconhecido. Dietmar não disse nada, mas estava grudado no local. Muito bem. Um homem terá permissão para entrar na estação. Os outros podem esperar. Letiaga sacudiu os ombros enormemente largos, aceitando a condição. Ele deu um passo à frente. Você não. Dietmar o parou. Dê o despacho para aquele menino, Artyom. Eu tenho minhas ordens. E eu tenho minhas ordens. Ele é o único que vou deixar passar. E só depois de ter sido revistado. Por que ele? Artyom, que diabos? Dê-me o envelope, Artyom disse a ele. Vamos, Letiaga, você viu através de mim. Uma missão secreta.
Foi para isso que Miller me enviou. Caso eles não deixem você. Eu tenho minha própria história misturada nisso. Você não tem permissão para saber. Como você acha que descobri sobre Tiatraunaia? Todo mundo aqui tem sua própria história, foda-se, rosnou Letiaga. Todos eles os escondem uns dos outros. O velho paranoico. Não dê a ele. Você está louco? Nigmatulin sibilou. Quem é ele, afinal? O coronel disse que você deveria fazer isso. Ou nós. Cale a boca, Ruslanchik, Letiaga disse a ele. Este é Artyom, certo? Ele é um de nós. Nosso homem. Entendeu? Como quiser, disse Dietmar, ficando frio. Não tenho mais tempo para isso. Eu já deveria estar em Tiatraunaia, distribuindo ajuda humanitária à população. Letiaga o amaldiçoou, cuspiu em aborrecimento e puxou um envelope pequeno, marrom, grosso e opaco do bolso sobre seu coração. Ele entregou a Artyom. Este é o nosso homem, está claro? Ele gritou para a metralhadora, os rifles dos atiradores, o ponto de luz laser, os stencils pretos, o universo encharcado de mijo e a estrela ofuscante. Estaremos esperando aqui por ele. Por todos os meios, respondeu Dietmar. Mas o Führer pode dormir até o meio-dia. Espere. Estaremos esperando, estaremos aqui, Artyom, sussurrou Letiaga apaixonadamente. Você vai voltar. Se eles machucarem até mesmo um fio de cabelo na sua cabeça. O velho rosna para você, é claro, mas ele moverá montanhas para seus próprios homens. Nós somos um só sangue, você e eu? Certo, disse Artyom. Ele não estava ouvindo muito nesta fase. Certo, Letiaga. Obrigado. Eu não sei. E ele colou aquele maldito envelope em sua pele, tropeçou nos dormentes e voou em direção à supernova, direto para ela. Em 1 bilhão de graus Celsius. Inimigos do Reich. Inimigos da humanidade. Uma horda de aberrações. Está nos portões. Havia apenas um alto-falante, mas ele estava transmitindo de uma dúzia de alto-falantes um pouco atrasados um do outro, e então ele repetiu suas palavras como seu próprio eco, e esse coro da voz de um homem soava como a voz de uma hidra, misteriosa e hipnotizante. Aquela voz estava transbordando de veneno. Se não lutarmos até o fim, estamos ameaçados de aniquilação total. A voz chegou a Artyom antes da luz da estação Chekhov-Wagner. A luz não podia refletir nas paredes curvas e retorcidas do túnel, mas a voz podia. Tendo aprendido sobre os planos traiçoeiros da linha vermelha para violar o acordo de paz. Para tomar a estação Tiatraunia. Eu decidi dar um golpe preventivo. O Führer. Mas você disse que ele estava dormindo. Artyom disse a Dietmar. No momento, ninguém no Reich está dormindo, respondeu Dietmar. Na estação de Chekhov-Wagner, Artyom foi saudado por uma longa faixa e bem-vindos, queridos convidados de Polis. Uma fila de homens de várias idades, vestidos de qualquer maneira antiga, estava alinhada no centro do salão, boquiaberta com olhos vermelhos insones e sussurrando incertos um para o outro. Oficiais subalternos parecidos com cães da Alsácia corriam ao longo das fileiras, gritando, batendo nos ombros dos homens e batendo em seus rostos. Mesas com cartazes estavam sendo montadas e montes de equipamentos de camuflagem estavam sendo derrubados sobre elas. Carrinhos de armas estavam sendo carregados, retumbando e barulho. Na extremidade da plataforma, uma tenda com uma cruz vermelha estava sendo montada, e os olhares das fileiras eram repetidamente atraídos para ela como se fossem um imã. Mas a linha vermelha não vai parar por nada. Para privar os cidadãos da estação Tiatraunaia de seu direito legal. Para viver uma vida pacífica e feliz. Era uma estação estranha, abobadada como um túnel e com arcos como fendas de armas que haviam sido cerradas nas paredes. Sua armadura branca brilhava intensamente, e as lâmpadas, velhas e genuínas, também haviam sido polidas. Eles pareciam estranhos não separados uns dos outros, como nas outras estações, não simplesmente duplos ou soldados em grupos, mas com 20 deles de cada vez sentados em gondolas de bronze em duas fileiras, como se eles também tivessem sido acordados no meio da noite forçados a entrar na linha. E eles também se pareciam com as almas dos escravos, remando suas galés de frota por um incrível túnel branco até o céu honestamente conquistado. Onde você plantou a mina? Dietmar estava andando rápido, e Artyom mal conseguia acompanhá-lo. Os rostos nas fileiras passavam e nenhum deles teve tempo de assumir qualquer forma. Atrás dele, saltos de aço batiam no granito enquanto os guardas caminhavam. Lá embaixo, descia a escada rolante, relatou Artyom. Pelas portas herméticas. Isso derrubou tudo? Muito completamente. Olhe aqui. No momento, tudo em Tiatraunaia está sob nosso controle, então quero acreditar em você. Mas vou verificar, é claro. Se você fez tudo corretamente, uma decoração. Uma ordem. Dietmar riu.
Você merece uma ordem para um trabalho como esse. De repente, alguém saiu correndo da linha em seu caminho, os guardas dispararam para frente e ergueram seus Kalashnikovs. Mas era uma pessoa pequena, boba, inofensiva, com uma barba pequena, óculos embaçados. Com licença. Com licença. Senhor oficial. Senhor Dietmar. Em nome de tudo o que é sagrado. Isso é um erro. Fui imobilizado por engano. Eu tenho uma esposa. Narine. Você estava em nossa casa. Você veio de lá. Dietmar lembrou-se, parou e acenou para os guardas se afastarem. Ilya Stepanovich. Estou aqui com um conhecido seu. Qual é o erro? Para inundar a estação com aberrações. É isso que eles querem. Eles estão enfurecidos. Pela nossa resistência. E essa horda. Já é. Às nossas portas. Meu Narine. Suas contrações começaram. Depois dessas explosões em Chetralnaya. Eles a levaram para a maternidade. Eles disseram que as águas podem estourar a qualquer momento. Mas seu tempo ainda não é. Vencimento ainda, você entende? Talvez com repouso adequado ela pudesse. Temos uma maternidade maravilhosa. Mas se eles me convocarem para o exército? Ou algo acontece lá? O que ela vai fazer? Agora? Quem estará com ela? E se ela der à luz? Eu tenho que estar lá. Eu devo saber. O que a criança é? Um menino ou? E por esta razão. Estou declarando mobilização geral. Unteroffizier sorriu para o professor e colocou a mão em seu ombro. Como se costuma dizer, a Tsaritsa foi libertada de um susto, nem filho, certo, Ilya Stepanovich. Nem filha. Por que você está? Por que você está dizendo isso? Meu Deus, é uma piada. Lembro-me da nossa conversa. Claro que sim. Vamos dar um passeio. Ele fez um sinal para os alsacianos juniores e levou Ilya Stepanovich embora com o braço em volta dos ombros. Artyom caminhou ao lado, amassando o envelope no bolso. O que havia nele? O envelope era duro, tinha algo dentro dele. O que isso lembrava? Nem uma carta, nem papel. Sua cabeça estava se partindo com o esforço. A primavera estava caindo. Você estava planejando escrever um livro de história para nós, certo? Dietmar perguntou ao professor. Senhor oficial. Mas se algo acontecer durante o parto, então sente-se e escreva. Comece agora, imediatamente. A história está sendo feita diante de seus olhos. Ele parou, removeu os óculos de Ilya Stepanovich, soprou neles, enxugou-os e os colocou de volta no lugar. Vou reservar um canto para você em minha sede. Ou então você pode ser morto, isso é verdade. Para defender uma estação neutra contra as hordas vermelhas. É esse o nosso dever. Eles nos imploraram por ajuda. E estamos chegando. Obrigado. Estou muito grato, Sr. Dietmar. Mas permita-me ver minha esposa. Agora. Para apoiá-la. Ela parecia terrível. Eu quero que ela saiba que está tudo bem. Que você interveio. E seu nascimento? Mas para quê? Dietmar perguntou a ele. Não há nada que você ou eu possamos mudar sobre isso. Se uma criança saudável nascer, então ótimo. Há pessoas na maternidade para parabenizar a mãe em nome do partido. Mas e se? Oh droga! E se, Deus me livre? E se for uma aberração? Quieto, agora, quieto. Então temos uma maternidade maravilhosa, como você mesmo disse. Anestésico geral. E quando ela acordar, tudo terá sido feito. E a criança não vai sentir nada, acredite em mim. Eles são todos profissionais lá. O mesmo anestésico, apenas uma dose diferente. Tudo humano. Um recorte pronto. É claro. Sim, eu entendo. Ilya Stepanovich estava com o rosto pálido. É só que aconteceu tão cedo. Suas contrações. Ela estava tão ansiosa, minha Narine. Achei que ainda haveria tempo. E ainda haverá tempo, Ilya Stepanovich. Unter apertou o professor. Que bom momento haverá. Portanto, não há absolutamente nada para você fazer na maternidade. Isso é tudo. Eles vão te dar papel e um lápis. E eu estarei mantendo meus dedos cruzados para você. Ele empurrou o professor estupefato em direção a um dos guardas. Aloque este espaço de cavalheiro em meu escritório. Ninguém vai nos impedir. Quando realizamos nosso dever sagrado. Para onde estamos indo?
Artyom perguntou alarmado depois que eles tinham caminhado quase todo o caminho pela estação, terminava nos degraus de uma passagem de pedestres com sentinelas de guarda. Bem, você precisa entregar este seu despacho, não é? Dietmar olhou em volta para ele. O que há nele, a propósito? Um ultimato? Um apelo? Uma proposta para dividir Tchetralnaya entre as partes interessadas? Eu não sei, disse Artyom. A ordem, hein? Tolo que sou, deveria ter adivinhado exatamente o que você estava fazendo em Polis, Stalker. Sempre defenderemos os direitos dos civis não combatentes. Tomaremos Tchetralnaya sob nossa proteção. Vamos protegê-lo contra as hordas de aberrações. Quem é Bessolov? Você quer dizer que você realmente não tem ideia do que quer entregar ao Führer? Isso não é da minha conta. Estou simplesmente cumprindo uma ordem. Eu gosto de você cada vez mais. Eu até diria que você é meu ideal, riu Dietmar. Diga a um homem para explodir uma passagem, se ele explode uma passagem. Diga-lhe para entregar um envelope contendo Deus só sabe o que de Deus só sabe quem, se ele faz isso. Diga-lhe para enfiar as bolas em uma prensa e ele também não pode se recusar a fazer isso. Eu gostaria de ter mais como você. E estamos preparados para pagar qualquer preço pelo direito de ser chamado de humano. Homer está vivo? Artyom perguntou a Dietmar. O que aconteceu com meu velho? Onde ele está? Ele está vivo. E esperando por você, Dietmar o tranquilizou. Eu quero buscá-lo primeiro. Previsível. É por isso que estamos indo até ele agora. Outra coisa boa sobre você, Stalker, é sua previsibilidade. É um verdadeiro prazer trabalhar com essas pessoas. As sentinelas apertaram os calcanhares e o comandante da guarda estendeu o braço, com medo até de olhar Dietmar nos olhos. Eles começaram a subir os degraus chanfrados. Você. Por que você usa essas alças? Você não é um Unteroffizier, não é? Quem é você? Eu. Um engenheiro de almas humanas. Dietmar piscou para ele. E um pouco mágico. A passagem foi usada como quartel. A última vez, Artyom e Homer não tiveram permissão para entrar aqui. Havia fileiras de beliches. Enfermeiros saudaram. O Führer olhou furioso para baixo dos cartazes. Os estandartes da Legião de Ferro pendiam do teto de um punho cinza e uma suástica preta de 3 dedos. Alto-falantes cresciam das paredes como cogumelos, tentando gritar uns aos outros. Não há caminho de volta. E não recuaremos. Pelo bem do seu futuro, pelo bem do nosso futuro. Pelo bem do futuro de nossos filhos. Pelo bem do futuro da humanidade. Com o que você está contando com este pequeno envelope? Dietmar riu. O trem já partiu. Você não pode pará-lo, mesmo que se jogue nos trilhos. Tchetralnaya vai ser nosso. E a Praça da Revolução também será. Os Reds não poderão fazer nada. Eles têm suas próprias revoltas de fome para suprimir como estão. Metade dos cogumelos apodreceu por causa daquele mofo seco. Está se espalhando como um incêndio. Quem é Bessolov? Artyom repetiu, imaginando de quem Miller aceitaria ordens. Eu não tenho ideia. Então por que uma carta de algum Bessolov é mais importante do que uma carta de Miller? Não é uma carta de algum Bessolov que é mais importante para mim, Stalker. Você é mais importante. O quartel chegou ao fim e havia montes de fortificações, ouriços, arame farpado, metralhadoras pretas com seus canos apontando para frente na direção em que Dietmar estava conduzindo Artyom. Cães de guarda começaram a latir, imitando o Führer, e então, misturando-se com seus versos esfarrapados, veio o gemido de um homem e um gemido com o qual a vida provavelmente estava se afastando do corpo de alguém. Estação Pushkin, Artyom percebeu, Dietmar estava levando-o para a estação Pushkin. Ele está aí? Em Pushkin. Você prometeu não tocá-lo. Eles pararam em uma parede de tijolos que ia até o teto, com uma porta de ferro nele. Dietmar dispensou o guarda com o dedo indicador. Ele pegou uma bolsa de tabaco, extraiu um pouco de jornal recortado de um bolso, polvilhou coisas secas nas letras pretas caprichosas, lambeu o papel e enrolou-o. Aqui, você também fuma. Artyom não desdenhou a oferta. Sua alma implorou por veneno no escritório de Miller, mas Miller invejou Artyom um último cigarro antes de descartá-lo para sempre, e agora Dietmar havia feito a oferta ele mesmo. O Hunter encostou-se na parede, apoiou a cabeça para trás e olhou para o teto. Se a mulher armênia do nosso professor tem uma aberração, o que você acha? Ele escreverá nosso livro para nós. Se você matá-lo, a criança. Se colocarmos para dormir, você acha que ele não vai nos elogiar em seu livrinho? Não, ele não vai, respondeu Artyom. Ele não poderia ser tão bastardo. Bem, agora. Dietmar torceu os olhos e soprou fumaça. Mas acho que ele vai.
Acho que a garota armênia vai se sentir mal com isso e vai criticar nosso Ilya Stepanovich, mas então ele vai convencê-la de que está tudo bem e bom. Que ele só tem que tentar novamente. E ele vai se sentar para escrever seu livro sobre o Reich, e então vamos publicá-lo em uma edição de 10.000, para que todos no metrô que saibam ler o leiam. E os outros aprenderão a ler com ele. E todos saberão o nome de Ilya Stepanovich. E por isso Ilya Stepanovich nos perdoará por colocar seu bebezinho para dormir. Por 10.000 livros? Ele ainda vai surpreendê-lo. Artyom sorriu torto para Dietmar. Ele vai fugir da estação, talvez até fazer uma tentativa de assassinato. Esse tipo de coisa não pode ser perdoado. Não pode ser perdoado, mas pode ser esquecido. Todo mundo chega a um acordo consigo mesmo. As pessoas raramente me surpreendem, perseguidor. Um homem é organizado de forma bastante simples. Todo mundo tem as mesmas rodas dentadas na cabeça. Aqui está o desejo de viver um pouco melhor, aqui está o medo e aqui está o sentimento de culpa. E essas são todas as engrenagens que um ser humano tem. Tentai os gananciosos, desgastai os destemidos com culpa, intimidai os que não têm consciência. Leve você. Por que diabos você apareceu aqui de novo? Você sabia que estava arriscando seu pescoço. Ah, mas você tem uma consciência. Você está ansioso com o seu velho. Você explodiu a passagem porque tem consciência. E agora há o gancho. Eu posso vê-lo saindo. Dietmar tocou a bochecha de Artyom com um dedo cheirando a fumaça de cigarro, e Artyom o puxou. Você engoliu. E agora você está preso a mim, não é? Afinal, você traiu sua ordem. Você se aproximou do inimigo. Seus amigos estão lá fora, esperando por você. Eles acham que você é deles, homem. Mas você não é. Você é meu. Artyom até se esqueceu de fumar. O roll-up saiu. Sua merda de tabaco, disse ele a Dietmar. Ah, mas quando o Reich for vitorioso em todo o metrô, todos terão um excelente tabaco. Dietmar prometeu a ele. Está bem. Vamos ver Homer Ivanik. Ele piscou para a sentinela. Um ferrolho de 1 metro de comprimento com uma trava maciçamente pesada se moveu para o lado e eles foram deixados na estação Schiller. Artyom lembrava-se da estação como Pushkin, tão branca e com cara de mármore quanto Chekhov ao lado, embora estivesse manchada de ódio pelos não-russos. Em Pushkin, eles o mostraram à multidão e explicaram por que ele havia sido condenado ao cadafalso por matar um oficial fascista. Artyom matou o oficial simplesmente e apontou sua automática para ele e apertou o gatilho. Foi um espasmo de seu dedo. O espasmo apertou seu dedo quando o policial colocou uma bala na cabeça de um menino com síndrome de Down. Perdoável. Artyom era jovem e impressionável. Agora ele provavelmente iria tolerar isso e se afastar. Afastar? Ele tentaria se afastar. Aquela cócega em sua garganta do laço era muito forte. Mas agora eles não estavam em Pushkin e este era Schiller. Eles não estavam em lugar nenhum. Toda a estação foi desmontada e desmontada. Nem uma única laje de mármore foi deixada, tudo havia sido arrancado e levado embora. Havia concreto nu e raspado, havia montes de terra e rios de lama, adereços de madeira antiquados, e em vez de ar, havia um fino jato de névoa misturado com pó de cimento, e isso também tornava o ar concreto. Holofotes chicoteavam os vapores e seus feixes eram visíveis do começo ao fim, como imensos porretes. Esses porretes batiam nas costas e nos rostos de pessoas horríveis e nuas, e alguns escondiam suas partes íntimas com um pedaço de pano, outros não se incomodavam, e eles estavam todos marcados de preto, todos pingando sangue. Os que eram homens estavam cobertos de barba por fazer até os olhos. As que eram mulheres pareciam não ter olhos por trás de seus cabelos emaranhados. Mas eles eram todos normais, com 2 braços e 2 pernas. E apenas os jovens foram deformados e distorcidos. Espinhos torcidos, dedos fundidos, cabeças achatadas, ou alguns ciclopes de um olho só, e alguns com 2 cabeças, e alguns de pelo grosso como animais. Aberrações. Ninguém estava vestindo roupas. Havia os nus e os de uniforme. Os fuzileiros automáticos usavam respiradores e isso era ruim para a saúde de outra forma. Os respiradores pareciam focinhos, como se os guardas pudessem se lançar sobre os prisioneiros nus e roê-los com os dentes. Mas os focinhos significavam que eles tinham que lidar com eles de maneira diferente, com correntes e chicotes de arame farpado. E eles encheram o ar com o rugido que Artyom ouvirá por trás da parede, do banheiro do professor. Mas a coisa mais aterrorizante sobre a estação era que não havia fim para ela. Em todas as direções, essas bestas humanas nuas estavam arrancando sujeira dela, com picaretas, pás, martelos e unhas, e rabiscando desesperadamente a terra e a pedra, roendo o vazio à esquerda e à direita, para cima e para baixo. A estação Schiller já era a estação mais cavernosa em que Artyom já estivera, e estava se expandindo a cada minuto. Você os usa como escravos? Artyom perguntou. Por que não?
Mais humano do que simplesmente liquidá-los, não é? Deixe-os fazer algo útil. Estamos expandindo nosso espaço de vida. Uma enxurrada tão grande de voluntários de todo o metrô, e nenhum lugar para acomodá-los, explicou Dietmar a ele, esforçando-se para gritar sobre o rugido das aberrações. Quando o trabalho de reconstrução estiver concluído, haverá uma cidade-jardim aqui. A maior estação de todo o metrô. A capital do Reich. Um cinema, um pavilhão esportivo, uma biblioteca e um hospital. Então foi daí que seu Führer teve sua ideia sobre as aberrações? Então ele poderia ter escravidão. Nem mesmo um quarto deles são aberrações. Mas não cabe a você, perseguidor, decidir quem é uma aberração e quem não é. O Führer é um gênio. É estúpido perseguir pessoas porque elas são armênias. Ou judeus. Isso tem efeito zero. Se um homem nasceu judeu, não há nada que possa ser feito a respeito. Com alguns, está até escrito em seus rostos. Judeu. Checheno. Cazaque. E é isso. Ele é seu alvo, ele é seu inimigo e nunca será leal a você. Mas se alguém é russo, ele tem imunidade agora? Ele é um escolhido, simplesmente pelo fato de nascer? Ele é livre para fazer o que quiser? Talvez ele não tenha nada a temer agora? Isso não faz sentido. Mas deformidade genética, agora? Agora esse é um cavalo de uma cor totalmente diferente. E mutações. A deformidade é um negócio complicado. Você nasce saudável e então um tumor começa a se desenvolver. Ou bócio. Ou outras anormalidades. E talvez eles não possam ser vistos a olho nu. Só um médico pode dizer com certeza. E assim todo bastardo tem que tremer de medo e se cagar quando vai ao médico para um check-up. E o médico também tem que tremer de medo. E decida em consulta conosco, o Concilium, quem é uma aberração e quem não é. E ninguém pode ter certeza de nada. Alguma vez. E durante toda a sua vida, você entende isso? Ele tem que justificar sua existência. E justificar a nossa. Isso é realmente lindo. É. Incrivelmente lindo. Ele colocou a mão no ombro de Artyom. A verruga na ponte do nariz tornou-se um terceiro olho, concedido a ele, como um demônio, para permitir que ele visse mais claramente as entranhas podres e macias dos seres humanos. Onde ele está? Onde está Homer? Artyom gritou com ele. Dê-me o envelope. Tínhamos um acordo. Uma súbita chuva de faíscas, os dentes de Artyom rangeram e a caverna se inclinou para o lado. Dietmar balançou e esmagou a coronha de sua pistola no rosto de Artyom, bem contra a maçã do rosto. Então ele ajustou o aperto da arma e pressionou o cano contra a testa de Artyom, uma pistola letal, uma Stekin. Você quer que eu tire isso do seu corpo? Artyom deu um passo para trás, imaginando como conseguiria destruir o despacho, mas havia guardas esperando atrás dele. Eles torceram seus braços e o jogaram no chão, dobrando-o com o rosto para o chão, e arrancaram o envelope de suas mãos. Eles o entregaram cuidadosamente a Dietmar, que o torceu em seus dedos, tentou dobrá-lo e olhou para ele contra o poderoso feixe de um holofote. Fotografias, eu acho, disse ele, agachando-se ao lado de Artyom. Isso é curioso. Fotografias que pararam uma guerra. Isso é lindo, hein? Ele o colocou no bolso interno. Devem ser fotografias muito boas. E o Führer deve realmente gostar delas, se ninguém mais deve vê-las. Certo? Quem poderia resistir à tentação de dar uma espiadinha em algo assim? Você, por exemplo, não está interessado? Onde está Homer? Ele está aqui em algum lugar. Procure por ele. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que chegar a Tchetraunaia. Ajuda humanitária, identificação de agentes. Você fica aqui por um tempo. Acostume-se com o lugar. Faça um pouco de trabalho. Eles não vão me abandonar. Letiaga. E a ordem. Eles estão esperando por mim. Você está acabado por aqui. Você me ouve, seu canalha? Seu péssimo bastardo? Você me ouve, seu... Artyom tentou pular, mas os guardas estavam bem alimentados e experientes, e eles o seguravam com força, então ele ficou de quatro com o rosto na terra. Antes de se levantar de sua posição agachada, Dietmar acariciou Artyom na cabeça. Eles estão esperando. Sim, eles estão definitivamente esperando, não estão? E agora vou dizer a eles de quem você é. E ele deu um tapa afetuoso nas costas de Artyom.